Bora, Fé, com as últimas informações e análises nessa segunda-feira após derrota pro Mirassol. Claro que o time jogou mal, boa parte do jogo, mas os 2 gols irregulares prejudicou demais o Corinthians. A expulsão também, eu revi o lance pro cara dar um carrinho por trás, criminoso, meio que uma tesoura também. Ontem foi um dos maiores roubos que eu vi o Corinthians sofrer em um campeonato brasileiro, mano. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sport Center de volta, já com números pra gente do trabalho de Fernando Diniz à frente do Corinthians. São 8 jogos para 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Um aproveitamento de quase 71% para 9 gols marcados e 2 gols sofridos. Derrota de ontem diante do Mirassol, Campeonato Brasileiro, Corinthians na zona de rebaixamento. E a Mari Capra chegando ao vivo aqui no nosso Sport Center, também trazendo as informações do Corinthians nesta segundona. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda, um beijo para você. Oi, Glaucia, um beijo pra ti, seja muito bem-vindo ao Sport Center da manhã. Um beijo também pra Mari, pro Jailson e pros fãs de esporte que estão com a gente. O Corinthians perdeu pro Mirassol 2-1 em jogo que aconteceu lá no Maião na noite de ontem, né? Pela 14ª rodada do Brasileirão. Essa foi a primeira derrota da era Fernando Diniz no Corinthians. Ele que tinha 7 jogos sem perder e 7 jogos também sem sofrer gols. A grande bronca do Corinthians na partida de ontem foi com a arbitragem. Esse foi o grande destaque por aqui. O Corinthians reclama primeiro do pênalti sofrido pelo Carlos Eduardo e depois de uma falta no Garro no início da jogada do segundo gol do Mirassol. Então o Corinthians reclamou bastante, Marcelo Paz, também o próprio Diniz. Então as reclamações do Corinthians aí com a arbitragem. Isso porque esse resultado fez com que o Corinthians voltasse à zona de rebaixamento. O Corinthians está na 17ª posição, o primeiro time ali do Z4 com 15 pontos. E isso faz com que o Corinthians tenha a obrigação de vencer o próximo jogo pelo Brasileirão, mas essa também não é uma missão fácil, porque é um clássico contra o São Paulo que acontece no domingo. Então o Corinthians aí com uma missão difícil no Brasileirão. Mas agora é hora de virar a chave. O Timão voltou ontem de Mirassol de madrugada, fez treino regenerativo hoje pela manhã, nada de folga, e à tarde viaja para Bogotá, na Colômbia, onde enfrenta o Santa Fé pela Conmebol Libertadores, o jogo na quarta-feira às 9h30 da noite. O Corinthians então virando essa chave com uma vitória já garante a classificação para as 8ª da Copa Conmebol Libertadores, e é justamente isso que o Timão busca, porque ele quer focar agora nas Copas, garantir então essa classificação já da Libertadores para tirar isso da frente, na semana seguinte confirmar a classificação da Copa do Brasil contra o Barra, e aí sim então olhar para esses 4 jogos restantes do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Então essa a missão do Corinthians até aqui. Mas agora o próximo foco, então, na Libertadores, Glaucia. Boa, Mari, obrigada pelas informações. A gente segue depois também com o Corinthians, projetando um pouquinho do que deve ser essa sequência da semana, amigos. Mas ontem um Corinthians que, de fato, esteve muito abaixo, principalmente no primeiro tempo, né? As mexidas do Diniz na segunda etapa dão um outro ritmo, um outro pique para a equipe. O lance do pênalti eu acho discutível também. Eu não marcaria esse pênalti, mas, independentemente disso, de fato, quem assistiu o Corinthians de quinta-feira no primeiro tempo contra o Peñarol não era o mesmo Corinthians desse primeiro tempo contra o Mirassol. Então, de fato, o pênalti é bem discutível, a gente estava conversando sobre isso, né, aqui em off. Eu acho só que o Bidu, ele coloca a conta em risco na hora que ele tenta ali, né, puxar o Carlos Eduardo. De fato não tem tanta influência assim, só que o Carlos Eduardo se joga, e aí a gente vai entrar naquela discussão do VAR ter entrado antes para consertar o vermelho, não ter entrado nesse lance para ali para falar com o Candanção para ele ver, né, rever o lance, aí vai ficar no frame a frame, aquela discussão eterna sobre a arbitragem. Mas para mim é passível da marcação do pênalti sim. Só o outro ponto da discussão da arbitragem em relação ao segundo lance mesmo, o segundo gol, que o Diniz reclamou de falta no Garro. Ali pra mim não foi nada. Pra mim não foi nada, pra mim o Diniz só entrou no discurso pra reclamar, pegando o combo, né, o gancho do que ele já tinha reclamado no primeiro gol. E aí sobre o jogo, pra mim o Guanais ontem ele foi muito feliz no momento que ele viu que o time do Fernando Diniz não ia ter válvula de escape de velocidade. O Lingard não é esse cara de velocidade, e ele percebeu que as únicas, né, saídas seriam com o Ranieri e o Bidu. Só que o Ranieri tá improvisado na lateral direita. O Ranieri, no momento que o Corinthians ainda não tinha vivido dessa forma, né, ter tomado gol com o Diniz, ter que correr atrás do marcador. E ali o Ranieri ele não iria fazer ultrapassagem para ajudar tanto o Bidon, e o Garro. Então, o que o Mirassol fez? Afunilou. Fez com que o Bidon... Ontem, exato, os dois principais. Fez com que o Corinthians
tivesse que jogar por dentro o tempo todo. E aí explorando as costas dos dois laterais. Então o Ranieri e o Bidu ficaram com a preocupação, ó, a gente tem que marcar o Igor Formiga que tá subindo aqui toda hora, o Alisson que tá subindo aqui toda hora, o Carlos Eduardo que tá subindo aqui toda hora, então a gente não vai poder dar essa amplitude que a equipe quer para jogar pelas pontas. E para mim foi assim que o Mirassol conseguiu aí impor a primeira derrota do Diniz. E o Mirassol não é o Peñarol, né? Sim, com todo respeito ao Peñarol, com todo respeito que o Peñarol merece pela sua história, mas assim, foi o melhor primeiro tempo do Corinthians contra o pior primeiro tempo do Corinthians com o Fernando Diniz, né? Então assim, diz muito sobre o adversário também. O Mirassol tá numa briga muito particular de Campeonato Brasileiro, o ano passado invicto dentro de casa, sem perder uma partida sequer de Brasileirão. Ontem o Guanais, que tá, né, já com esse trabalho um pouco mais longevo dentro do Mirassol, conseguiu anular algumas peças e entender um caminho ali, né, muito, entre aspas, fácil para o Mirassol chegar ao gol do Corinthians, porque isso acontece, né, de uma forma bem prática até. E aí, no segundo tempo, quando o Corinthians começa a melhorar, o Guanais mexe na equipe para ter aquele controle de jogo que a gente sempre fala. Quando ele conquista o resultado, ele tem o controle do jogo, coloca outras peças, não é nem que ele se fecha e afunda, não. Ele só dificulta ainda mais a vida do adversário com muito controle. Pois é, e faz uma boa campanha também, Libertadores, o Mirassol, né? O grupo ali embolado, pega a LDU nesse meio de semana em casa. Então, bem interessante essa vida. O Mirassol também brigando no rebaixamento, mas com uma campanha bem legal dentro de Libertadores também, na luta por classificação. Aproveita que já estamos no caos e bota os melhores momentos de Mirassol 2, Corinthians 1, Leandro Quesada. Você que estava ontem lá na arquibancada. Eu queria ouvir você e o Bira e depois eu dou minha Você que palhinha. estava lá segurando embaixo do bandeirão. Cara, eu perdi ontem. Daquela marofa. Eu perdi 1h30 da minha vida ontem vendo esse jogo aí, cara. Fiquei imaginando o Quesada no bandeirão aí de baixo. Fumando maconha. Só fumando uma maconha aí pra aguentar o negócio. Esse é o Leandro Quesada que eu conheço. Tá demais. Esse é o Leandro Quesada que eu conheço. Foi pênalti essa parada aí, sinceramente, hein? Não foi, né? Não foi. Ontem no jogo a gente tava falando. Aí eu briguei com o Bira lá. O Bira é muito anticorintiano. Não. É porque eu falei pro Peraí, Bira, a gente tá na tela ou não? Tá, não, porque pra gente tá só... O jogador do Mirassol, ele bate a ponta da chuteira no gramado. Se puder ir repetindo isso daí em looping... Não, a gente tem um lance separado. Tem um lance separado, tá. Primeiro, Quesada, antes da gente falar dos lances de arbitragem, queria que você, como o nosso jornalista mais renomado aqui da emissora, o homem que mais entende de tática, o homem que mais entende de futebol aqui, falasse pra gente da escalação do Diniz, da postura das equipes. E um detalhe importante, o Guanais, o ano passado, nos 2 jogos contra o Vasco do Diniz, ele venceu os 2 jogos em Mirassol e no Rio de Janeiro. E esse ano... Também, acho que, se não me engano, tinha sido a única vitória do Mirassol, não é isso, Bira? Tinha 2 vitórias. 2 vitórias, uma tinha sido contra o Vasco do Diniz. O Guanais, ele parece que ele encaixa o jogo dele contra o jogo do Diniz, Quesada, sabia disso? Sim, boa lembrança tua. O time do Mirassol é muita correria, né, cara? Eles colocam uma velocidade incrível no jogo, cara. Vocês têm razão, antes de começar o programa, eu tava falando, mas não pode perder pro Mirassol. Mas, quem que consegue vencer o Mirassol aí, né? Lá. São raros os jogos em que o Mirassol não consegue desenvolver o jogo dele. Agora, você falou um negócio da arbitragem. Acho que só colocar na arbitragem, na conta da arbitragem... Tá errado. Tá errado, né? Mas, assim, num dia em que o time não joga um grande futebol, concordamos que não jogou um grande futebol, se a arbitragem comete alguma falha... tira a possibilidade de pelo menos arranjar um ponto. Ontem um pontinho aí estaria de bom tamanho, né? Diante da circunstância, né? Mas assim, não teve a mesma pegada dos jogos anteriores, não teve. Mas contra quem foram os jogos anteriores? O último jogo foi o melhor do ano do Corinthians, foi contra o Peñarol. Tá. Pela mística do Peñarol, que ficou lá nos anos 60, beleza, tal. Porque também não é um puta time, né? Vamos concordar? Não é um timaço, né? Não é um timaço, vamos ser sinceros. Tô falando com o maior respeito aqui ao pessoal do Peñarol, tá? Não é. Camisa é camisa, jogo de futebol é jogo de futebol. Não é, assim, o papão das Américas, né?
Não é. Então, Tirou mas o tudo Flamengo há 2 anos atrás. Fez o que tinha que fazer. Meteu 4 no Corinthians aí. Mas aí com aquele Não, time tudo também. bem, mas meteu 4. Ok, não tô desmerecendo. Foi pra semifinal, né, na Libertadores. Não, foi Sul-Americana. Não, na Libertadores. Do Botafogo, que o Botafogo, ele tava na semifinal lá. Então, mas rodou muito, né? Não, tem vários contextos aí, entendeu? Agora, enfrentar o Mirassol realmente não é algo simples. Agora, quando você perde muitos jogos em casa, o Corinthians ainda tem uma das piores, se não a pior campanha como mandante no Campeonato Brasileiro, você precisa conquistar ponto em algum lugar, pô. O Corinthians não consegue ganhar de ninguém fora também, pô, né? Vai ganhar de quem fora? Tem que ganhar. Se você não ganha em casa, você tem que recuperar fora. Se você perdeu pro Palmeiras em casa, você tem que ganhar do Palmeiras na casa do Palmeiras. Agora, se você perde em casa e perde fora, perde em casa, perde fora, você vai ser rebaixado. Que é o que vai acontecer com o Corinthians se o Corinthians não começar a ganhar. Ah, não consegue ganhar em casa. Porra, não consegue ganhar em casa. Cadê lá o mantra? Não, mas você tem que fazer o recorte Dorival e Diniz, né? O Diniz jogou 2 partidas em casa, empatou uma e perdeu outra. E empatou uma e ganhou a outra. Tá, 4 pontos. Certo? Tá. E aí, esse jogo aí de ontem... Acho que, no mínimo, se não fosse a arbitragem, o Corinthians teria conseguido um empate aí, né? A gente tem que ser justo com o recorte de cada técnico. Exatamente. Né? Tudo bem, senão... mas no final do campeonato, ninguém vai botar lá, olha, tá valendo só a campanha do Diniz, tá? Sim. Campanha do Diniz, 58% não escapa. Não, é a campanha no geral. Eu tô falando do geral. E no geral, nos últimos anos, o Corinthians deixou de ser um leãozão dentro de casa. Deixou, os números estão aí, provando isso daí. Eu tenho falado, o pessoal não gosta, o mantra caiu em Itaquera caiu por terra. Corinthians não é mais esse todo poderoso timão jogando em casa. São os números, não sou eu que estou falando. Você não discorda? Pega lá, vai lá no Google, vê lá os últimos jogos, os últimos 30 jogos do Corinthians em casa. É isso que eu estou falando. E aí, às vezes, vence jogos que não precisam ser vencidos. Tem jogo que não precisa vencer. Tem jogo que não precisa. Campeonato Paulista, por exemplo, pode perder 2, 3 jogos e vai se classificar. Agora, no brasileiro, cara, brasileiro não pode brincar. E o Corinthians tem 15 pontos, ele não tem nem a metade dos pontos do líder do campeonato, cara. E vai recuperar quando? Me responde. Em que momento? Domingo contra o São Paulo. Vai apertar o botão lá, É a virada de chave. Domingo contra o São Paulo. Pode ser. Perrone, você assistiu esse jogo? Assisti os melhores momentos, assim, Os também... piores momentos. Alguns momentos assisti. Esse cartão vermelho aí, eu acho que foi justo, acho que foi justa aí a troca pro amarelo, acho que não era para tanto. Se fosse ao contrário, iam falar mas que o Corinthians tava sendo beneficiado. Eu acho que o gol foi muito duvidoso, o lance do pênalti, muito duvidoso, esse aí. Muito, acho que não foi nada. Aí. A gente tem se voltasse o VAR, só que esse árbitro, eu já falei pra vocês, esse árbitro ele chama confusão. A gente tem um lance aí, ó. Não é, Bira? Não, eu Vê se embaixo concordo com o acontece Perrone. alguma coisa, nada embaixo. Eu acho que só não foi chamado no VAR, tava falando com o Alfinete ali na transmissão que a gente fez junto, porque existe um contato com o zagueiro e aí o VAR vira um lance interpretativo, ele não vai chamar pro árbitro mudar de decisão. Na minha opinião, ele marcou o pênalti, braço esquerdo do Bidu, no braço do... Como ele chama? Carlos Eduardo. Aí, ó, agora, ó. É isso que ele marca, ó. Ele dá uma puxadazinha. É isso, é o que pra ele trás. Puta, gente. O Bidu, ele toca na perna do jogador do Mirassol. Tem esse contato embaixo. Mas eu acho que esse contato não é faltoso. Mas eu também acho que não é. Olha, eu acho que ele marcou o pênalti. Eu não tinha entendido por que o jogador do Mirassol toca a ponta da chuteira no gramado, porque em cima realmente não é suficiente para derrubar. Embaixo Mas nessa imagem ele toca ali, ó. O Bidu toca na perna esquerda. Embaixo. Mas isso não é falta, na minha opinião não é falta. Isso não é falta. Eu também acho que não foi pênalti, mas acredito que o VAR não chamou justamente por isso. Porque aí vira esse lance interpretativo e aí... É a grande discussão, Quesada, porque na expulsão o árbitro não quis ficar com a decisão dele de campo. Porque ele não é obrigado a ir no VAR. O pessoal falou, você não quer... a gente não tem o áudio. Não é, mas a inteligência diz e a sabedoria vá. Então por que no pênalti ele não foi? Porque você vê, eu tava na hora vendo o jogo lá, não achei e tal, agora eu já tô pelo menos na dúvida aí, de um toque. Lá com todas as câmeras à disposição, o árbitro tem que sempre ser pró-verdade, entendeu? Se há um instrumento chamado VAR que dá a possibilidade de ver coisas que a gente não está vendo...
Porque a gente não consegue ver tudo. Lá com as 20 câmeras, 15, 14, sei lá quantas câmeras, ele consegue ver em vários ângulos. Obviamente que os caras vão mostrar o ângulo mais, né? Falar, ó, esse ângulo aqui já é suficiente para você ver, né? Então ele não foi, né? Ele deveria ter ido lá. E a gente não sabe, a gente não sabe aonde ele marcou esse pênalti. A gente não sabe. E é um pênalti super cavado, né? Eu acho que é isso. O Bidu Além talvez de tenha tudo, sido um pouco inocente. Eu acho que foi um VAR pênalti. tava funcionando legal ontem? Tava. Porque ontem Só você contra viu o Corinthians. Teve um apagão, antes do jogo, né? Mas logo no começo a expulsão ali é com 13 minutos de jogo e o árbitro vai no vídeo. Mas aí, ó o que tá falando aí o Pod Hermanos. O VAR é só pra revisão do time da casa. É o que aconteceu ontem. Cara, eu acho, na verdade, que esse árbitro, concordo. o Matheus Candançan, ele também é muito confuso. E pra mim, ele perdeu o jogo quando ele resolveu expulsar um jogador com 13 minutos. Porque primeiro que o critério dele ia ficar condicionado a qualquer faltinha virar amarelo, já que aquele carrinho era uma questão de expulsão. Na hora que ele muda, vira uma pressão do banco do Corinthians em cima dele, uma pressão do banco do Mirassol também para não cair na pilha do Corinthians, e ele perde completamente o controle do jogo. Tanto que ele marca o pênalti, fica um bololô, demora para ser batido o pênalti e o VAR não chama. Bom, depois o Mirassol faz 2-0. A gente tem aí nos melhores momentos, tem separado o lance também. Jogada pela direita. Todas as jogadas ontem de mais perigo do Mirassol saíram por esse lado, Quesada, ali nas costas do Bidu, né? Porque o Bidu, ele tá avançando muito, né? E aí é o seguinte, o forte do Bidu é fazer esse avanço ali, né? Ser um ponta em muitos momentos. Só que para você fazer isso, você precisa ter uma cobertura, né? O básico do futebol em qualquer sistema, quando um lateral tá indo pro ataque, alguém tem que fazer a cobertura. Você tem que preencher o espaço, entendeu? E aí o Bidu ia pra frente e não havia ali uma cobertura ou uma ajuda na marcação. Agora é o lance, ó. O Corinthians pede a falta no Garro ali, ó. Aí, ó. Aí o lance... Você vê que ele levanta e disputa, né? Mas aí não é falta, não. Não achei. E sai o gol do Mirassol em cima do André Ramalho. Antes da gente ver esse lance aproximado, Quesada... Quem falhou nesse gol do Corinthians aí? É nessa ultrapassagem agora aí que ele consegue fazer o cruzamento? Ou é mais o Ramalho ali, ó? Porque o jogador do Mirassol sobe o dobro do Ramalho ali pra disputar a bola. Na realidade, o Bidu tá na disputa da bola, só que ele cercou o Lourenço ali, né, cara? Ele não foi pra tentar evitar, até porque ali há uma perda de bola, o Corinthians tá tentando ali fazer a transição, não é? Pra mim não foi falta isso, a impressão que eu tenho... Você pode ver que o jogador lá do Mirassol, ele toca na bola, a bola já está em movimento quando o Garro chega e dá uma trombada nele. Para mim, isso daí é um lance normal. A gente tem aproximado aí. O pênalti eu tô na dúvida até agora. Tá lá, quer ver? O pênalti é discutível. Quer ver? A bola vai, olha lá. O cara toca a bola e o Garro vem e bate. E esse cruzamento aí saiu na medida, né? Perfeito. Teve falha do Ramalho ali? O Ramalho poderia ter, né? Poderia ter atrapalhado ali o... Esse foi o Edson Carioca, né? Mas essa Edson bola... Carioca foi o que tomou olha o aí, vermelho Quesada, depois... o lance aproximado aí, ó. Aí a gente tem aproximado aí, ó. Mostra aí. Aí, ó. Tem um pisão aí. Cara, quem pisa no pé eu tô ficando louco. Quem pisa no pé do jogador é o Garro pisa no pé do jogador do Mirassol. Eu acho uma imagem zero conclusiva também. O Rude falou isso aí. Olha lá. Ah, não, meu... O Garro pisou também. O Garro pisa no pé do jogador do Mirassol. É o Garro que Tem pisa. disputa, gente. Vambora. Segue o jogo, vai. Segue o jogo. O que nós vamos fazer agora aí? Não, e o Garro mesmo segue o jogo. Ele vai atrás de tentar fazer a falta depois. Agora, apesar disso, ainda dava pro Corinthians ter se organizado melhor nesse lance, né? No jogo, né, Quesada? Olha, tem 3 jogadores do Corinthians ali marcando ninguém, olha lá. Só o Bidu agora vai... E aí o seu Ramalho, né, poderia... O Ramalho nem subiu, né, gente? É isso que eu falo, o zagueiro tem que subir. Vai ter muito mérito do marcador também. Não é fácil ser zagueiro, né? Não é fácil, tal, disputar ali com um atacante e tal. Mas ele sequer subiu, cara. Olha lá, outra vez, ó. Olha lá. Não subiu, cara. Mano, eu tinha até falado que se a gente vencesse, a gente ia disparar. E o Vessone até postou aqui, ó. O impacto do resultado negativo em Mirassol foi enorme. O Corinthians teria aberto 9 do Mirassol e pulado 7 posições com apenas 3 pontos. Não pulou a 7, perdeu uma e ainda ficou atrás do Mirassol, cara. Olha a tabela aqui, ó. É brincadeira, mano. Atrás não sei porque colocou atrás, mano.
A 3 pontos. A 3. Cara, era pra gente ter lá na 10ª colocação, mano. Era pra gente ter disparado na tabela ali. Cara, é brincadeira, mano. Ô, na moral, mano, esses caras jogam de palhaçada o brasileiro. Não é possível, não, mano. Claro que ontem teve tudo isso daí, né? Pênalti que não foi, a falta ali. Quero ver se a CBF vai falar alguma coisa. A princípio, nem liberaram o áudio do VAR e nem vou liberar. E pra quem não sabe, esse árbitro aí, ele é palmeirense, tá? Já encontraram ele com a camisa do Palmeiras nas antigas. Procurem aí, pesquisa pra vocês verem. Coloque Candansan, camisa do Palmeiras. Palmeirense. Então já dá pra saber, né? A índole do cara. Então é isso, mano. A gente tá atrás do Santos, cara. Do Santos. Time horroroso do Santos. E os caras vão se esforçar de novo pra brigar mais um ano contra o rebaixamento, mano. Ah, mas é 14ª rodada ainda. Cara, mas no brasileiro a gente não vê evolução assim no brasileiro. Nas Copas, beleza, sempre foi assim desde o ano passado. Mas no brasileiro tá complicado, mano. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.